Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Como prometido, vamos falar sobre SAF, porque a live da manhã ela me trouxe uma noção que às vezes o torcedor do Atlético não esteja familiarizado com a notícia mais importante em relação à SAF, à venda da SAF, a intenção de venda da SAF do Clube Atlético Paranaense, que já está virando um processo extremamente desgastante, né? Se a gente botar na ponta do lápis, desde o entendimento que o Atlético gostaria de virar SAF até o momento que a gente chega agora e nenhuma proposta concreta de SAF chega na mesa do presidente Mário Celso Petralha, a gente vê que o processo de SAF não é tão fácil quanto parecia, ou pelo menos como o mandatário do Atlético tentava passar para a gente. Um processo que consistia no fato da gente ser talvez o clube mais promissor nesse sentido do futebol brasileiro, a gente ser o clube mais atrativo nesse sentido do futebol brasileiro, mas eu acho que o primeiro ponto a deixar muito claro nesse processo de SAF, que aí a gente vai dar porrada ao Petralha, que o Petralha errou. O Petralha complicou e complicou muito todo esse processo de SAF, mas ele errou não necessariamente em transformar o clube atrativo para uma SAF, mas ele errou na leitura de mercado. O Petralha acreditou que um clube extremamente organizado seria atrativo para as SAFs. O Petralha não entendeu que para o mercado, quanto mais frágil economicamente, esportivamente, financeiramente o clube está, esse cenário ele geraria mais interessados. Porque é muito mais fácil você passar a lucrar por um ativo que não está gerando lucro do que um ativo que está quase que na sua totalidade de receita, quase na sua totalidade de lucros. O Atlético bateu números inimagináveis para um clube dentro da realidade que hoje vive o Clube Atlético Paranaense. Então, como isso vai crescer a receita para o investidor olhar para o Atlético e entender daqui a 10 anos, se eu botar essa grana no clube, o clube vai estar rendendo muito mais. Então, essa leitura do movimento de SAF no futebol brasileiro, eu acho que condiciona muito o fato do Atlético hoje não ter conseguido uma SAF. O Atlético era um clube muito organizado, um clube muito pronto para receber uma SAF. E acho que a SAF não estava esperando esse clube tão pronto, acho que a SAF não estava esperando esse clube tão sólido para nesse momento receber esse aporte financeiro, receber essa parceria, porque no final das contas ela quer potencializar lucros, né? Um lucro que já está potencializado, não tem muito para onde ir. Mas não é essa a novidade que a gente queria falar, mas é importante a gente trazer isso. Muita gente vincula a não venda da SAF, a não negociação até agora da SAF, a um fator que eu considero muito importante, que é a questão do domínio. Ah, Thiago, como assim o domínio? Desde o início, o presidente Mário Celso Petralha chega e fala: a gente só vai negociar a SAF a partir do momento que encontrarmos um investidor, encontrarmos um parceiro que aceite que o clube não vai negociar 100, 70, 80% do comando do futebol do clube. O Atlético continuaria como parte majoritária, você teria a FUNCAP ali também como uma das acionistas e o investidor chegaria com uma porcentagem menor. O que vai em contra tudo o que o mercado prega, né? Que é esse domínio do futebol do clube, não só na SAF do futebol brasileiro, nas SAFs do futebol brasileiro, mas nas SAFs do futebol mundial. E exemplos por aí é o que não faltam. Então existiu uma reticência muito grande, uma resistência muito grande de acreditar que o Atlético poderia ser esse clube que seria negociado a partir dessa condição. Só que o jogo mudou, né? Muita coisa mudou desde que o Atlético começou a questão da venda da SAF. O Atlético mudou o advisory, o Atlético mudou agora a estratégia de venda da SAF, como eu já tinha adiantado para vocês, que desde a chegada da BTG como esse ponto de apoio para o clube ser vendido, algumas mudanças de rotas naturalmente iriam acontecer. E o clube definiu, entendeu, conversou, viu tendências de mercado que a tendência é realmente essa negociação da totalidade, não sei se é a totalidade, mas do domínio do clube. Então, assim, se o Atlético tinha uma expectativa de vender só 49% no máximo, hoje o Atlético tem uma expectativa de venda maior dessa porcentagem. Ou seja, a partir do momento que o Atlético for negociado, se esse momento algum dia chegar,
O Atlético não vai ter mais controle do clube, sim esse possível investidor. É muito importante a gente contextualizar que o Atlético ainda não recebeu propostas. Porque às vezes se vende uma expectativa que o clube está perto da SAF, faltam detalhes. O Atlético ainda não recebeu propostas concretas. Porque ouvir o projeto, conversar sobre o projeto, isso já aconteceu com investidores brasileiros, investidores americanos, investidores árabes, investidores mexicanos. Mas no final das contas, investidor que chegou aqui e falou: eu quero pagar 2 bilhões no Atlético. Sei lá, um valor fictício. Ainda não existiu. Então acho que isso condiciona muitos movimentos do Atlético a partir de agora. Primeiro, por entender que esse mercado não está mais tão aquecido como já esteve. Hoje você pensar numa nova SAF no futebol brasileiro é uma situação difícil. As SAFs elas não tracionaram da maneira como a gente se imaginou no futebol brasileiro. E segundo, obviamente, o clube ele precisa ser mais assertivo na proposta, o clube precisa ser mais assertivo na ideia que ele tem em relação à SAF, porque senão fica algo muito, muito hipotético, muito utópico. Vocês que gostam do termo hipotético, dá pra dizer que o Atlético tá apostando numa SAF hipotética, ou pelo menos estava, né? Agora eu acho que esse cenário ele melhorou, agora eu acho que esse cenário cresceu. O Clube Atlético Paranaense, volto a dizer, depende da SAF. Não só da SAF, mas depende da SAF para ter um valor de investimento maior e esse investidor, esse parceiro, enfim, como vocês quiserem definir, é um personagem que precisa chegar no clube o mais rápido possível, um personagem que precisa chegar no clube para finalmente aumentar a capacidade de mercado que o Atlético tem. Não rompendo com a política que o clube tem há tanto e tanto tempo, mas somando essa política de descobrir, revelar. Eu acho que com o cenário atual do futebol brasileiro, seria uma expectativa de mudança. É muito improvável que a gente veja uma mudança de rota tão grande. É muito provável que a gente veja uma mudança de caminho tão grande em relação ao posicionamento do Atlético dentro do mercado da bola, que é um posicionamento muito mais voltado pro. É um posicionamento muito mais voltado para ser um clube revelador. E eu acho irado esse ponto de ser um clube revelador. Mas tem aquela questão, né? Quem você revela, quanto você revela, como você revela. Enfim, acho que a SAF ela vai acabar influenciando muito. Politicamente é um momento complicado do Atlético, né? Institucionalmente é um momento complicado do Atlético. A gente termina 2023 com uma das maiores vendas da história do futebol brasileiro, negociando name rights, com patrocinador master, hoje sem patrocinador master, com potencial construtivo da arena batendo na porta, com a questão das vendas sendo um ponto muito mais de interrogação do que um ponto concreto. Dá pra dizer que o Atlético conseguiu se enrolar consideravelmente nessa organização de gestão do futebol do clube. A impressão que eu tenho é que o Atlético tá precisando de apoio e o Atlético tá precisando de ajuda. Valeu? Tamo junto, é nóis.